Olá, eu sou Bruno Corrêa, jornalista do Ecossistema Brasília Educacional, e você está acompanhando mais um EduCast. Retratos da educação superior no Brasil. Os desafios da docência no ensino superior. Dados mais recentes revelam um ensino superior mais dinâmico e tecnológico, mas ainda cheio de desafios para docentes e alunos. Um país continental, com mais de 200 milhões de habitantes, em pleno desenvolvimento, e com uma massa de pessoas que precisam da educação superior para conquistar seu espaço no mercado de trabalho e contribuir com a produção científica. Isso num território conhecido pelas deficiências e desigualdades no campo educacional. Esse é o retrato do Brasil em 2023, e é inimaginável abordar essa perspectiva sem antes refletir sobre a figura do professor. Entre 1991 e 2019, o percentual da população brasileira com diploma do ensino superior cresceu de 10,5% para 19,3%, de acordo com o IBGE. Políticas públicas e investimentos que facilitaram o acesso são uma das explicações para que esse percentual tenha quase dobrado em 28 anos. Mas esse número não reflete um crescimento no número de docentes. O Censo da Educação Superior de 2021 mostra que no período entre 2011 e 2021, o saldo de docentes é de pouco mais de 1.400. É verdade que esse cenário já foi melhor. É preciso pensar que a pandemia afetou duramente o ensino, e que esses dados são de 2021, ano que foi cenário ainda de forte crise sanitária. Mas a desaceleração na criação de postos de trabalho começou antes da pandemia, em 2019. O ponto histórico mais alto foi em 2015, com mais de 388 mil docentes no país, contra 358 mil em 2021, quase 30 mil a menos. O estudante médio que ingressa no ensino superior hoje é uma mulher jovem, na casa dos 19 anos na graduação presencial e 21 na modalidade de ensino à distância. Mas quando ela se depara com um docente médio, ele é majoritariamente masculino e na casa dos 40 anos. Essa diferença de gênero também é exponencial quando comparados com outros docentes do ensino básico, em que 79,2% são mulheres, contra 52,8% de professores homens na educação superior. Pensando na diferença salarial entre os níveis de ensino, fica fácil observar que os homens ainda levam a melhor. Já quanto ao grau de formação, cerca de 69,4% dos professores do ensino superior têm doutorado, 22% mestrado e 8,6% especialização. Mas para refletir sobre os desafios da docência no ensino superior, é preciso primeiro aprofundar mais nas particularidades da educação brasileira. O pedagogo e docente do Unifactus, Bruno Inácio, é enfático nesse quesito. Para ele, as deficiências no ensino superior já começam com os problemas trazidos pelos alunos da educação básica, com falhas na formação integral dessas pessoas. Também docente da educação básica, o doutorando é um especialista na área. Egresso do ensino público, ele reflete que, recebendo alunos sem essa devida formação, os docentes do ensino superior precisam trabalhar essas questões com os estudantes, para que eles consigam se entender como parte da sociedade. Quando a gente fala de desafio do ensino superior, Bruno, hoje em dia a gente luta muito, né? Eu particularmente luto muito, faço parte de um grupo de pesquisa aqui em Uberaba, que se chama GENFEC, que é Grupo de Pesquisa em Educação Não Formal e Ensino de Ciências, e minha pesquisa, né, é sobre isso, que é sobre como que a gente pode trabalhar, principalmente na educação básica, a integralidade do aluno, a formação integral do aluno. Porque, por vezes, o professor fica fechado com esse aluno nas salas e parece que a sociedade é algo muito distante, sabe? O aluno não tem a perspicácia, né, que ele faz parte da sociedade, que ele tem que contribuir com a sociedade. Porque os conteúdos que ele vê ali estão muito distantes da sociedade e ele não se sente integrante dessa comunidade que ele está. Até porque ele não é ouvido pelo professor e nem por essa comunidade, né? E com base nisso, esse aluno sai da educação básica e chega para a gente no ensino superior. Quando esse aluno chega no ensino superior, ele se depara com uma metodologia totalmente diferente. Ele se depara
com professores que, mesmo que não tenham a formação para isso, veja bem, porque não são todos os professores que têm a perspicácia de trabalhar a questão da formação integral e de como que esse aluno está na sociedade. Só que quando chega no ensino superior, pelo fato de o aluno já ter escolhido uma profissão, o professor, mesmo desconhecendo essas questões, ele trabalha na perspectiva de sociedade, ou pelo menos deveria, né? Até hoje, amanhã à noite, né, o reitor daqui, o professor Luciano, me convidou para dar uma palestra justamente sobre isso, né, sobre as potencialidades educacionais do ensino superior e como que a gente pode extrapolar algumas questões. Então, assim, um dos principais desafios do ensino superior é balizar esse aluno para que ele perceba que ele está imerso numa sociedade e que a profissão que ele escolheu ali, ele vai ter que conhecer essa sociedade, ele vai ter que participar, ele vai ter que interagir, né? Porque ele não consegue fazer nada sozinho. Então, nessa disciplina de fundamentos do ensino superior, a primeira coisa que eu trabalho com os alunos é qual é a estrutura da educação básica e quais são os problemas da educação básica para que a gente consiga compreender como que esse aluno chega no ensino superior. Então, a gente tem um primeiro ponto, né, que é o problema desse aluno não ter na sua formação de educação básica a formação integral. Então, ele chega lá se sentindo a parte da sociedade, né? Um segundo ponto é que esse aluno ele chega às vezes sem pré-requisitos de conteúdo, e o aluno ele vai para uma universidade, para a faculdade, cheio de sonhos, mas sem conseguir organizar essa estrutura, né, de sonhos, de perspectiva de vida. Tanto que lá nos primeiros períodos, quando a gente questiona os alunos assim, como que você se vê daqui 3 anos? Como que você se vê daqui 4 anos? O aluno tem uma certa dificuldade de fazer esse movimento, sabe? Por quê? Isso não foi estimulado lá na educação básica, né? Então, assim, esse é esses, né, são um dos principais pontos que eu posso falar com você. Porque quando a gente trabalha a questão da formação integral desse aluno, né, para que ele conheça os espaços, para que ele conheça, né, a sociedade, não numa forma de ir e vir, né, mas numa forma de entrar nos espaços. Uma das mudanças apresentadas pelo Censo da Educação Superior de 2021, que chamou mais atenção, foi o crescimento da modalidade de ensino à distância. Com os avanços tecnológicos, uma pessoa pode ter acesso à educação de qualidade apenas com a devida conexão à internet. Num país continental e com desafios logísticos imensos, essa possibilidade é um alento. O recurso foi ainda mais impulsionado pela pandemia, que obrigou milhões de estudantes e docentes a recorrerem à modalidade em meio às medidas de isolamento. O professor Rafael Moreira, pedagogo e docente da Unibrasília EAD, observa que essa revolução é um fenômeno presente em muitas questões que precisam ser pontuadas. Para o docente, esse crescimento da modalidade é uma mudança necessária, principalmente no pós-pandemia. Para ele, a EAD deixou de ser uma modalidade em que o PDF era um único recurso, dando lugar a múltiplas funções e ferramentas com recursos que aproximam o ensino onde quer que o outro esteja. Mas ele também chama a atenção para os desafios da docência no ensino superior pela modalidade EAD. Para ele, há que se ter cuidado com os excessos e desvios de características dessas mudanças. Bruno Inácio, nosso outro especialista em pedagogia e professor também pela modalidade EAD, argumenta que, entre os maiores desafios dessa nova forma de formação, está justamente deixar claro para o aluno que ele tem uma forte corresponsabilidade em seus processos de aprendizagem. Bruno, quanto a essa questão do EAD, eu trabalho, né, no grupo, principalmente com disciplinas digitais. E o que a gente precisa hoje? Estimular o aluno para que ele perceba que existe uma corresponsabilidade no processo de ensino-aprendizagem. Então, assim, lá no ensino tradicional, né, há algumas décadas não, uma década atrás, principalmente quando surgiu a questão do EAD, tinha muito
a questão do professor ser o responsável pelo processo de aprendizagem. E com as metodologias ativas, a questão da sala de aula invertida, o aluno se torna protagonista, né? Ou seja, se o aluno não perceber que o professor é um suporte para ele, que o professor é um aliado do processo, mas que o protagonista do processo é ele, não funciona. Então, acho que um dos grandes desafios que a gente pode apontar com essa pergunta sua é isso, sabe? Estimular o aluno para que ele perceba, né, que na educação à distância, na educação digital, né, e nas disciplinas digitais, ele está no centro, ele é o protagonista. E o professor está ali como um mediador, né, do processo de ensino-aprendizagem. Para que os desafios sejam devidamente enfrentados, essas sessões precisam ser sanadas com urgência. É que esse crescimento da modalidade AD já abarca cerca de 41,4% das matrículas no ensino superior do país. Nos graus acadêmicos de licenciatura e tecnólogos, os cursos à distância já são maioria, com 61% nas licenciaturas e 77,5% nos tecnólogos. Quando falamos sobre educação brasileira, independente do nível, a discussão é sempre muito ampla. E não poderia ser diferente num país como o nosso. Mas tendo um olhar mais direcionado, é possível interpretar os números de forma mais direta. Olhando para as contribuições dos dois pedagogos citados na matéria, eles são unânimes no apontamento correto de políticas públicas. Para ambos, elas precisam seguir garantindo o acesso das pessoas ao ensino superior. Eles destacam também a responsabilidade dessas instituições de ensino na formação de qualidade, além da criação de garantias para condições de permanência desse estudante no ensino superior. Bruno Corrêa, Assessoria de Comunicação do Ecossistema Brasília Educacional.